Bom, esse é o nosso projeto de ordenação e recuperação de dados. O intuito do projeto é criar um indexador e um sistema de buscas em cima dos diários oficiais da União, né? Então foram indexados os diários dos estados, do Distrito Federal e da União. A equipe: Alisson Rodrigo, Felipe Ricardo, Gustavo Brito, José Everaldo e Marco da Costa. O intuito do projeto era, como foi citado, a indexação dos diários oficiais. Então, os diários oficiais, quase na totalidade deles, dos estados, né, e dos outros, estavam no formato em PDF. Então, esse foi um formato que a gente apostou. A gente usou a biblioteca PDF Box para extrair o texto do PDF. Né? Então, isso acabou facilitando essa padronização do formato. Entretanto, alguns estados infelizmente impossibilitaram a obtenção por conta do formato, né? Por exemplo, Sergipe e Rio de Janeiro, eles distribuem, né, o diário oficial em flash. Então isso acabou prejudicando. Então esses dois estados a gente excluiu. Infelizmente não deu para indexar. Além disso, o estado da Bahia distribui em HTML, e o estado do Rio Grande do Norte, não distribui o diário oficial online, né? Até tem um site, mas o site está aparentemente abandonado e não tem desde março, acredito, desse ano. Então isso prejudicou, a gente acabou retirando ele também da indexação. Mas a gente conseguiu uma boa quantidade de estados, deu para indexar bastante coisa. O banco de dados que a gente construiu, a gente usou 30 de maio e deu 1000 documentos, né? Então deu muitos documentos. Então os estados estão aqui. O projeto ele foi dividido em 4 partes, né? Common, Indexer, Mailer e Web. Common é a parte do projeto que contém bibliotecas e classes comuns ao resto do projeto, né? Em Common é que se encontra a nossa classe manipuladora do banco de dados, o FTSDB. Essa classe é responsável por adicionar diretamente no banco o PDF, né? Então ela consegue extrair, usando o PDF Box, como foi citado, extrair o texto e indexar no banco. E classes de log, etc. O módulo indexer é aqui que reside os crawlers. Então esse index é algo que é o responsável por ir atrás do conteúdo, né? Então no nosso modelo, cada crawler representa um estado. Então cada crawler sabe o caminho na obtenção do PDF, do documento, né? Sabe as limitações e as dependências de cada estado. Então o crawler ele captura o PDF e envia para a classe FTSDB, né, que é a responsável por manipular o banco diretamente. O módulo Mailer foi um incremento extra que a gente colocou. Essa parte é responsável por fazer buscas periódicas a partir de dados cadastrados. Daqui a pouquinho eu vou mostrar. Então, a partir dos dados cadastrados, o usuário cadastra o e-mail e um string de busca. Então, periodicamente ele vai realizando a busca e enviando os resultados para e-mail. E o módulo Web é o módulo responsável, é a interface de comunicação usuário-sistema, né? Então é a porta de entrada. Então no Web que é realizada a busca pelo usuário. Dando continuidade, o nosso projeto, a intenção originalmente era promover a transparência, né? Daí o nome, Diário da Transparência. Então o projeto visa, né, a união de todos esses diários, né? Então cada um está num URL diferente, num site diferente. Então o nosso projeto ele vai em busca de todos esses diários e concentra num só local. Então
além de concentrar, né, ele consegue realizar a busca. A ideia do projeto. O que a gente acabou descobrindo na busca desses diários, né, na ideia, é que infelizmente no Brasil, digamos assim, nem todos os estados, né, a maioria promove a transparência assim bem legal, distribuindo os estados, mas os diários, mas digamos uns 5 estados dificultaram bastante a obtenção dos diários. Por exemplo, do Rio Grande do Sul, uma burocracia bem grande para obter o PDF. O usuário tem que fazer login, tem que se registrar. Então, e isso acaba prejudicando, né? Dificultando a transparência. Mas a gente acabou contornando isso. A gente contornou, por exemplo, do Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente criou uma classe chamada Mini Browser, que é de apoio aos crawlers. Essa classe, na verdade, ela é um mini navegador mesmo, né? Então ela consegue gerenciar a sessão, user agent, e consegue realizar o get e o post, né, do HTTP. Então isso auxilia bastante os crawlers. Então é com ele que a gente faz toda a manipulação com o web. Além do mini browser, a gente também tem classes de apoio para crawlers, outras classes. Tem uma denominada regex. Essa classe também foi bastante útil. Auxiliou bastante na busca em cima do HTML, né? Alguns crawlers, por exemplo, não dava, é bem difícil a gente manipular o URL. Então, porque basicamente para obter o PDF, a maioria dos crawlers foi manipulando o URL, né? Então, só que alguns não puderam ser feitos assim. Então, alguns a gente tinha que baixar o HTML e obter a lista das URLs, para ir depois baixar o PDF e indexar. Então essa classe regex ajudou bastante nisso. Então a gente encontrava um padrão, transformava em expressão regular e fazia a busca em cima do HTML. Então tem um método find, então a gente faz a busca numa string, né, num texto, a partir de uma expressão regular. Então isso ajudou bastante. Então no sistema de buscas, interface bem simples. Então a gente pode procurar por Paulo, ele vai retornar para a gente uma lista de resultados. A gente abrir aqui esse PDF, vamos encontrar Paulo, né? Logicamente o estado de São Paulo. Se a gente pesquisar por Ivanildo, a gente vai ter mais um PDF. José Ivanildo da Silva. Aqui. Uma coisa importante na busca é que para fazer a busca e a indexação também, né, os termos eles precisam ser padronizados. Então, por exemplo, Ivanildo, para fim de busca, né, o termo é normalizado. Então, o que é que acontece? Se eu colocar em maiúsculo, ele na normalização, na padronização, tudo vai para minúsculo. Então, para o sistema de busca, isso não faz diferença. Isso melhorou bastante os resultados. Antes a gente percebeu que o Lucene não fazia isso se não configurá-lo. Então, isso é feito a partir do Analyzer. A gente tinha colocado primeiro o Simple Analyzer, então a padronização dos tokens ficou um pouco prejudicada. Então depois que a gente pesquisou e encontrou o Standard Analyzer, a padronização dos tokens ficou bem melhor e os resultados também foram bem melhores. Outra coisa importante na busca é que se a gente pesquisar por vários tokens,
Ó, ele encontrou o mesmo PDF. Vários tokens. Ele encontra José Ivanildo da Silva Santos. Isso não quer dizer que vá ter José Ivanildo da Silva Santos em sequência, porque, por exemplo, esse PDF foi retornado na busca, mas não contém José Ivanildo da Silva Santos. Exatamente por essa quebra de tokens que é feito na hora da busca e da indexação. Então, se eu digitar um string, ele vai tratar isso como sendo vários tokens. Então, José será um token, Ivanildo será outro, será outro, Silva será outro e Santos será outro. Então, para a busca, ele vai retornar os documentos que terão José, não necessariamente seguido de Ivanildo, não necessariamente seguido da, e não necessariamente seguido da Silva. Então isso foi um detalhe que a gente notou. Então, para contornar isso, a busca deve ser feita com aspas. Então, José Ivanildo da Silva Santos. Então, por exemplo, se a gente pesquisar por Ivanildo, a gente vai obter um conjunto de resultados. A gente vai obter esses resultados. Ivanildo Santos de Paiva, Ivanildo Costa de Souza, essa padronização dos tokens foi importante, e a separação dos tokens também, porque ele pode obter em sequência mas também pode obter os tokens separados. Ivanildo Costa, ele encontrou, não necessariamente seguido de Ivanildo. O Di encontrou vários, e o Souza também encontrou vários, mas não necessariamente ele vai encontrar Ivanildo Costa de Souza em sequência. Isso acontece quando a gente busca em aspas. Aí ele retorna os resultados esperados. Aí sim ele retorna Ivanildo Costa de Souza. Então esse foi um diferencial que a gente encontrou na hora da busca. Então, se pesquisar com as aspas, ele vai considerar toda a frase como sendo um token. Sem as aspas, cada palavra será um token. Nessa parte de baixo aqui é exatamente o mailer, o cadastro do mailer. Então, ficou bem legal essa parte na hora do cadastro. E-mail e string de busca. Ivanildo Costa de Souza. Pronto, cadastro realizado. Então, na próxima execução do mailer será enviado e-mail para minha caixa de entrada, ou provavelmente pelo spam por conta do domínio, e com os resultados mais relevantes. Esse foi o nosso projeto de ordenação e recuperação de dados da Universidade Federal da Paraíba, professor Alexandre Nobre.